numa só sintonia. Nossa rádio será sua melhor companhia. Nossa rádio será sua melhor companhia. Rádio Nova Paraná FM. Administração João Bueno e Jonas Souza. Você já escutou a Rádio Nova Paraná, escuta. Venham conhecer Chita Doce, na rua William Bolt, número 1359, no Boqueirão. Doces, sorvetes e presentes. Chita Doces, na rua William Bolt, número 1359, no Boqueirão. Telefone 3287-6686. 3287-6686. Chita Doces. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Rádio Nova Paraná FM, a rádio do seu coração. O programa Qualidade de Vida com Cacá Andreada. Uhul! Gostaram? Agora eu tenho até uma vinheta, moçada. Oi, pessoal, boa tarde. Feliz segunda-feira para todo mundo. Que bom estar com vocês. Hoje nós vamos ter uma visita ilustre aqui. O grande secretário de esportes aqui do nosso município de Curitiba. Nós vamos estar falando sobre os projetos de esportes que vêm sendo realizados na nossa cidade. Então, não deixe de ouvir a gente aqui. Fique conosco. Eu vou pôr mais uma musiquinha para vocês e já volto. Que bom que vocês estão comigo. Um grande abraço, Rosane, Cleiton, Cíntia, um beijo para vocês. Obrigado por estar nos vendo e ouvindo. Ó, fica aí. Se você quer fazer alguma pergunta também para o nosso secretário de esportes, fique à vontade. Entre no nosso Facebook, aqui é a Rádio Nova Paraná FM, e faça a sua pergunta. Já voltamos.
Na FM, rádio tocando no seu coração. Aproveitando que hoje, né, hoje se comemora primeiro dia de outubro, que venha trazer novas mudanças para o nosso país. Daqui 7 dias nós vamos estar fazendo nosso papel de cidadão e confio em todos vocês, que vocês façam a melhor escolha dos seus candidatos. E hoje também se comemora o Dia Mundial do Coração. E aproveitando isso, vou falar aqui para vocês uma coisa bem interessante que eu vi aqui do Márcio Atala, né? Que exercício é vida, né? Manter o organismo saudável exige a prática constante de atividade física. Eu sempre venho falando isso para vocês. Então, antes de eu receber o meu querido amigo secretário de esportes aqui, vou fazer uma leitura aqui, vou falar para vocês o que se recomenda, né? Que eu venho sempre falando e vou continuar falando para que isso não seja esquecido por vocês. Então aqui diz: a vida sedentária é uma das principais causas de problemas de saúde. Várias doenças crônicas como obesidade, hipertensão, tabagismo, diabetes e colesterol alto já afetam quase 80% dos brasileiros, moçada. Isso fica ainda mais alarmante se lembrarmos que no mundo no qual a tecnologia avançada a cada minuto, várias tarefas que anteriormente nós fazíamos, era mexer com o corpo, que nós fazíamos era mexer no corpo e nos levaram ao ócio, né? Hoje a gente tem muita praticidade, controle, carro, né? Enfim, evita-se hoje de fazer uma caminhada para ir ali na padaria, vai de carro, né? Para que toda esta automação não deixe a máquina humana, presta atenção, parada, que tal trocar o carro pela bicicleta ou por uma bela caminhada? Pensa nisso, moçada. Ou optar pela escada em vez do elevador? Claro, quando for possível, né? Além de uma vida com mais movimento, pense em escolher um tipo de atividade física que mais lhe agrade e comece a prática com frequência. Os benefícios serão muitos, já que a atividade física regular contribui, entre outros benefícios, para equilibrar a pressão arterial, controlar o diabetes e o colesterol e diminuir o estresse. E você fica mais legal e mais bacana, né? Praticando atividade física, você melhora teu bom humor. E com tudo isso que o Márcio Atala aqui coloca para a gente, eu gostaria de complementar que faça essas escolhas, né? Não fique na ociosidade, né? Procure fazer essa prática de atividade física, comece a caminhar, né? E isso você vai ver que vai ser uma diferença grande. Uma coisa que eu queria comentar também, a diferença entre atividade física e exercício físico. Atividade física já está aqui nos nossos estúdios, o professor Emílio Trautenheim. Trautwein. Ele sempre me corrigiu. O irmão dele já me corrigia. Deixa eu só arrumar o microfone aqui dele, só um minutinho. Então, que eu estava falando para vocês, a diferença aqui, a prática de atividade física é tudo que você faz diariamente, né? Não existe uma programação, lavar carro, limpar a casa, fazer uma caminhada sem ter um controle efetivo. Já o exercício físico, não. Exercício físico, a gente já diz, é programado. Eu vou caminhar 3 vezes na semana, às 9 horas da manhã, vou controlar a minha frequência cardíaca, e aí eu vou estar promovendo a prática de exercício físico. Então, existe uma diferença simples, básica, mas que é bem importante para que vocês saibam a diferença, né? Eu quero mandar um abraço para quem está aqui conosco. Deixa eu ver, porque essa semana passada eu não falei o nome de uma pessoa, já brigaram comigo. Quero dar um abraço pro Cleiton Santos, a Cíntia, o Rodrigo Domingues, o Baixo Mequelaço, é isso? Um beijo para vocês. A Inês Jô Silva, o Edilson Mangabeira, um abraço, Edilson. A Linda, grande Linda, um beijo para você, lindinha. Maria de Fátima, um abraço. Jorge Alves, a Nancy Felisbino, o César Luiz, o Sandro Santos, um abraço para todo mundo. Obrigado por você estar nos vendo, nos ouvindo. Hoje vou estar conversando com o professor Emílio.
secretário de esportes aqui do nosso município. Eu estou muito feliz dele estar aqui com a gente, vai falar sobre os eventos e as atividades, o desenvolvimento que vem fazendo com o seu trabalho na Secretaria de Esportes. Professor, ou secretário, ou Emílio, seja bem-vindo. Obrigado por você estar aqui conversando com a gente. Boa tarde, obrigado a você, Cacá, por ter oportunizado o momento para nós estarmos expondo aí as ações da Prefeitura, que é muito importante nós levarmos à população tudo que existe para que ela tenha qualidade de vida, oportunidade de desenvolver os hábitos saudáveis, e a Prefeitura, dentro dessa gestão do prefeito Rafael Greca, é bem voltada a isso, a não somente aquele objetivo inicial de erguer a cidade, mas deixá-la cada dia melhor e mais preparada para o futuro. É verdade, isso sempre percebi que o trabalho do nosso prefeito, ele sempre, desde a outra gestão, né, anterior e agora, ele sempre pensou nessa Curitiba diferente, né? Curitiba com mais cultura, com mais esporte, uma cidade mais organizada. Eu acho muito legal o trabalho dele. Sabe, Emília, o nosso programa aqui, ele fala, tem o nome de qualidade de vida, mas na verdade eu falo do esporte, de modo geral, da prática da atividade física e do esporte, da educação física escolar, né? Uhum. Então, por isso que eu fiz questão que você viesse para falar o que está acontecendo, né? Então, assim, me conta um pouquinho sobre as piscinas que foram feitas, né, para a comunidade, o que está sendo feito nas ruas da cidadania, para a prática de esportes, né? Acho que por aí é bom começar, né? Pode ser? Eu vou tentar traçar, assim, uma política pública da Prefeitura Municipal de Curitiba para o esporte e lazer. Uhum. Nós temos que entender, a Secretaria ela é composta esporte, lazer, e daí ela tem duas áreas transversais que circulam em todos os segmentos, que uma é incentivo ao esporte, que trabalha mais com o esporte e rendimento. Sim. Então ela sai um pouco da formatação e do fomento do objetivo maior constitucional de uma prefeitura de promoção para a oportunidade desses atletas que vão ser referências para os hábitos de outros começarem a fazer. E a juventude que ela navega em todas as secretarias, em todas as ações da prefeitura. Sim. Então, com esse propósito, no esporte nós trabalhamos desde do aprendizado motor ali, dos esportes, né? Que os esportes auxiliam, não somente aqueles esportes tradicionais, mas diversos esportes que são de conhecimento da cidade. Por exemplo, o punhobol, badminton, o ciclismo, estão ingressando na escola através do contraturno escolar no projeto Escola mais Esporte igual a 10. Então, o que acontece? Nós vamos trabalhando essas crianças no aprendizado esportivo e surgindo talentos, surgindo pessoas, alunos ali que tenham destaque, os clubes, as entidades, as federações que observarem o interesse naquele desenvolvimento, tem, vamos chamar assim, de um celeiro nato de crianças aí, praticantes do esporte. E se não, com o ensinamento do contraturno escolar, da cidadania pelo esporte. Super, né? Super. Então, o que a gente faz com isso também? Com relação ao esporte, a gente está criando uma cultura esportiva. A cultura esportiva é o quê? Que daqui 10, 15, 20 anos, essas crianças que hoje praticam sejam apaixonadas como nós pela nossa profissão de educação física e eles pela atividade que desenvolvem. Sim. Então, lá na frente, é uma visão do prefeito Rafael Greca, uma visão inovadora e além do tempo. Sempre. Que nós traçarmos o que fazemos hoje, que ele tenha uma sustentabilidade para o amanhã. Então, essas crianças serão o futuro, não somente no rendimento esportivo, mas do valor do esporte para quem vier depois tenha a prática esportiva como uma referência. Aí nós vamos passar para as questões de jogos escolares, vamos ter as competições de corridas, corrida de rua, que Curitiba é um dos maiores centros de corridas hoje, com aproximadamente 80 corridas públicas, 4 do circuito, 80 corridas privadas, 4 do circuito público,
adulta e 4 infantil. Se você pensar que nós temos 52 finais de semana, você imagina que todo final de semana você tem uma oportunidade de testar o que você faz de exercício durante a semana. Daí você tem a virada esportiva, que é uma área promocional da secretaria, que acontece no mês de março, que é durante 3 dias atividades esportivas e de lazer em todos os cantos da cidade, 24 horas rodando, que a gente chama da virada esportiva, que é promocional, e nós estamos falando só do esporte aqui. Sim. Daí nós temos as equipes de desempenho. Como existem algumas crianças que se destacam na prática esportiva nos nossos centros de esporte e lazer, essas crianças passam a compor uma equipe. Então, temos a equipe de ciclismo, temos equipe de atletismo, estamos formando equipe de handebol, voleibol de praia, né? Hoje nós temos a Afonso Botelho, que tem as escolinhas de... Não, voleibás não. Voleibás ela está direcionada para a Federação de Vôlei. Né? Nós trabalhamos mais nessa formação pública mesmo. Entendi. Então nós temos diversas ações dentro do esporte. E nós vamos para as ações de lazer. As ações de lazer são as que oportunizam o maior convívio familiar no brincar. Né? Então o prefeito também, com uma ideia além do tempo, inovadora, pensando na memória e na história, criou jogos do piá. Que o piá vem do tupi, é o coração, né? Tanto homem, tanto feminino como masculino. Então ele representa os jogos para o coração, né? Para a vida. Então nós temos ali bets, rolimã, pipa, peão, resgate, né? Bolinha de gude, é o resgate das brincadeiras de infância. Tem sido um sucesso, já estamos na 5ª edição. Jogos e brincadeiras de rua que nós falávamos, né? Isso, na época era... E embutimos também o futebol de rua, vôlei de rua, que a gente tem desenvolvido essas ações nos finais de semana, nos parques da cidade, tem sido um sucesso e já copiado por várias cidades, tem sido copiado, onde nós temos tido uma participação que nós ficamos espantados. O número de pessoas e pais, crianças, amigos que vão brincar, vão se divertir nos parques. Porque antes você chegava no parque, tem lá a pista de caminhada, tem aqueles brinquedos, tem o banquinho, alguma coisa assim, fazem um piquenique. Agora, além disso, eles têm essa oportunidade de muitas brincadeiras serem feitas. Resgatar o passado deles, né? Resgata o passado deles, alguns nem conheciam. Nem conheci, dependendo da idade. Começa a conhecer, a gente ensina, e junto ao bom é que tem a oficina. Então, a oficina de rolimã, como é que você constrói teu rolimã, como é que você... de pipa, como é que você monta uma pipa. Então você vê ali as crianças com o pai construindo a pipa, depois vai soltar a pipa, né? E assim a gente tem conseguido criar um movimento, Curitiba em movimento, com relação ao esporte e lazer. Então todos os finais de semana tem as ações. Nós temos no lazer ainda as grandes comemorações, que é o Dia da Criança e o aniversário da cidade, que são festas grandes. E o circuito de dança, que ele começou com a professora Cris Kurek lá atrás, há 35 anos, na Oswaldo Cruz, com apresentações dos grupos de ginástica aeróbica. Nossa! E ele foi se tornando num festival de dança com o tempo. E hoje é um sucesso, com 130 apresentações, mais de 1.300 bailarinos. O festival, junto com ele, criou-se o circuito de dança, que é lá no Memorial Domingo. Todo mês tem uma apresentação, tem que as escolas podem se apresentar, onde elas não têm, dão aula, não só escolas públicas, escolas privadas. Elas dão aula e não tem muitas vezes como desenvolver aquele aluno, ele colocar em prática aquilo que ele está aprendendo. Então criou-se esse circuito, e nas regionais as mostras de dança. Então hoje Curitiba tem, de domingo a domingo, muitas atividades de esporte e lazer. Temos a arte e cultura, que não precisa nem dizer, o que Curitiba está se transformando. Sim, verdade. Temos as ações do Curitiba, da agência Curitiba, que é o paiol digital com as startups, coworks, que é o desenvolvimento de sistemas de sustentabilidade para Curitiba. Quando a gente diz isso, não é só tecnologia, é tudo que faça a cidade progredir, né? Então são as tecnologias
que não necessitam da eletrônica, mas sim do fator criativo jovem e de experiência, né? Ainda mais essa moçada hoje, né? Eu acho que dá para explorar nessa parte de sustentabilidade, é fundamental que elas entendam o que é e não só depende da tecnologia, né, Emílio? Sim, um exemplo é esses jogos que você oportuniza nos espaços, né? Então você criar um link daquela condição do jovem que fica na música, que fica no game, que ele tenha desafios ao ar livre para aquele objeto dele, né? Então a gente tem na juventude, por exemplo, nós criamos uma audiência jovem que acontece em escolas estaduais, onde os jovens debatem temas da sociedade, em grupos, e depois desses temas são apresentados, e o que se descobre naquela região de jovens talentosos é levado para uma praça, né? Então tem um jovem que escreveu um livro parecido lá com Harry Potter, lá na região do Pinheirinho. Então ele fez um lançamento nesse talento jovens. Ele conseguiu, hoje está sendo vendido na Livraria Curitiba. Bacana. Então são questões que vão surgindo e que levam esses jovens a sair muitas vezes daquela ociosidade da cadeira, do sofá, do game, né? E ele ir para aproveitar os espaços Curitiba, né? Você falou desse projeto de Piá. Como é que é mesmo o nome do projeto? Jogos do Piá? Jogos do Piá. Acontece aonde? Em quais praças? Ele já aconteceu no Cambuí, já aconteceu aqui no Parque Náutico, já aconteceu no Passaúna, Bacaxiri. Então, cada mês ele vai acontecendo em um lugar. E o Rolimã, por exemplo, ele aconteceu lá no São Lourenço, nos Tropeiros e no Guabirotuba. Guabirotuba foi domingo agora. E, independente disso, nos espaços da prefeitura que tem atividade lazer, é levado o Rolimã, onde você vê o pai com a cordinha puxando o filho, ou um amigo puxando o outro, e essa interatividade acontecendo nas ações de lazer. Os Jogos do Piá vamos dizer assim, ele é o futuro das ações esportivas e de lazer, porque ele demanda muito da diversão na competição. Ele não tem a violência, ele não tem diversos fatores que foram se produzindo com o tempo e se deixando de lado essas coisas que eram tão agradáveis, né? Tão boas na vida da gente. É super importante isso, porque eu trabalhei numa faculdade, eu dava a disciplina Metodologia do Ensino da Educação Física, e eu falava para eles, né, para os acadêmicos, fazer esse resgate desses jogos e brincadeiras de rua, porque traria de novo a integração do jovem, porque hoje não pode brincar na rua por várias coisas. Carro, por exemplo, né? Assalto, enfim, por várias coisas, né, que não acontecem às vezes, e também nunca soube. Por exemplo, dependendo da faixa etária dos pais, eles nem sabem o que é essa brincadeira de rua, enfim. Então eu falava para esses meus alunos de fazer esse resgate. Promover, né? Promover isso, que nossa, ele é tão... Porque, como você falou, tem oficina, aprende a construir o brinquedo, né? Isso que é bacana. E é uma coisa muito simples. Bolinha de gude, Emílio, meu Deus, né? Então, sabe, eu acho que esse tipo é muito importante. E tem essa o produzir, né? O criar, né? A criatividade. E o que a gente fala, quando você falou agora de não ter... hoje a dificuldade é da rua, né? Porque a rua hoje é perigosa, como a gente diz. Pela evolução, pela quantidade demográfica aí que foi crescendo, mas nós temos, em Curitiba é rica em parques, praças, bosques, né? Todo canto você tem, são 400 e poucas praças, são mais de 21 parques em Curitiba, bosques, deve ser 16 bosques, algo assim. Então você tem muita área para você desenvolver atividade. É verdade. Né? Então o que a gente tem que fazer? E nós temos essa relação também muito forte na Secretaria, que é o ciclismo. Temos lá o professor Adir Romeu, que é uma sumidade na parte do ciclismo, foi técnico de seleção, tudo. E o ciclismo, há 40 anos atrás, 30 anos atrás, ele tinha durante o ano circuitos de ciclismo na cidade. Verdade. Nós recuperamos isso esse ano, criamos a Copa do Ciclismo com ele, que nós temos 4 etapas, né, onde pontuam-se em todas as etapas, não é ali para o alto rendimento, qualquer um pode escrever. Olha. Então tem várias categorias,
desde crianças, né? Como nós colocamos o ciclismo dentro da escola, no contraturno, numa escola aqui no Cajuru, nós criamos no lazer também o circuito de aprendizagem do andar de bicicleta. Então nós temos as bicicletinhas, os tico-tico, até as bicicletas de aro 16 com rodinha e sem rodinha. Será que o pessoal sabe o que é tico-tico? É aquele triciclozinho pequenininho. Pois é, nós sabemos. Não vale falar muito, senão que conta a idade. Então, daí o que acontece? Nós pegamos, através do ADIR, um circuito de aprendizagem do movimento pela bicicleta, que ele tem lateralidade, né? Ou velocidade, ou profundidade. Então, você com cones, você faz todo um circuito. Tem rampinha para subir, para descer. Você passa por dentro de arcos. E depois você termina batendo num sino. Olha. Então você trabalha com a criança com rodinha, depois seu pai quiser tirar a rodinha, ensinar a criança a andar sem a rodinha, deixando com uma só, depois com a outra, ele tem essa oportunidade nesse local. Então tem na Rua 15, na Santos Andrade no sábado, na Praça Nossa Senhora de Salete no domingo. É bom falar isso. E nós estamos levando isso aos poucos para as regionais, né? Pela quantidade, necessidade, é uma organização que detém uma logística grande também. Então nós temos em todas as regionais oportunidades de atividades para serem desenvolvidas pela população. É só procurar a regional e pegar lá as atividades existentes, né? E você falou também do contraturno numa escola, do ciclismo. Como que funciona isso? O contraturno ele é direto com a escola, né? O que acontece? Vamos pensar na cultura esportiva, por isso do projeto Escola Mais Esporte igual a 10. Hoje o pai confia onde? O pai confia na escola. Então nada melhor de nós levarmos essas ações de hábitos saudáveis para dentro da escola. Então nos finais de semana e durante a semana, no horário do contraturno escolar, você promover atividades ali. Geralmente são para as crianças da escola, daquela escola. Então a pessoa procura na escola se existe as atividades lá esportivas, tem culturais, tem artísticas, né? E daí a criança daquela escola se inscreve. Em alguns casos é numa praça que fica próxima à escola ou apegada à escola. Então a esmeralda com o seu profissional, ou dá aula dentro da escola no contraturno, ou dá aula nesse espaço ao lado, porque a demanda de aulas na escola ocupa o espaço do ginásio da escola, então a gente utiliza essa praça próxima. O que vai acontecer com isso? Quando essa criança atinge uma certa idade, que ela pode ir sozinha para a Rua da Cidadania ou para um espaço de esporte, a família já está ambientada com esse. Então se torna essa cultura. Ela confia, se sente mais seguro. Então hoje nós temos 35 espaços de esporte e lazer público com orientação profissional. Desses 9 são piscinas, que você perguntou, né? Nós temos 5 clubes da gente, na regional vou tentar lembrar aqui, Bairro Novo, Tatuquara, Boa Vista, Santa Felicidade, Bairro Novo, Tatuquara, Boa Vista, Santa Felicidade e Cajuru, né? E Boqueirão. O Boqueirão e o Cajuru, eles são centros da juventude, tem um formato. Já as outras tem um formato diferente, por exemplo, já tem piscina de hidroterapia, hidroginástica, né? São piscinas, estruturas espetaculares, melhores que muitos clubes. Nós temos Oswaldo Cruz, recém-inaugurado esse ano, né? Que tem a piscina. Hoje temos aula de polo aquático lá, também para iniciação de crianças, que é o fomento ao esporte. E Alvidor Pardinho, que é uma piscina espetacular de hidroginástica e hidroterapia, que atende hoje mais de 1.400 pessoas mês. Show, hein? Muito bom. Hoje nós temos, nos espaços de piscina, aproximadamente 10 a 11 mil pessoas praticando atividades. Viu, moçada? Então não adianta reclamar que não tem aonde fazer atividade física, viu? Muitas vezes a gente quer fazer tal tipo de atividade. E não tem como, você está cheio já, os espaços estão... Mas a gama de atividades oportunizadas na secretaria de ginástica, de esporte, tem os pedalas que são noturnos, você pode pedalar à noite,
todas as regionais, procure a regional, você vai saber o dia. A pedalada é segura, tem uma Kombi com um professor que se furar um pneu, se cansar, você põe a bicicleta dentro da Kombi e vai junto. Tem a orientação da Guarda Municipal, fazendo toda a questão de segurança das travessias das vias. São pedalas tranquilos, né? Atinge no máximo 16 quilômetros, conforme for. Então, à noite você pode fazer essa atividade. Então, você tem uma gama de atividades para ser feita, que a hora que você começa a fazer a hora que surgir a vaga quero piscina, eu quero porque eu quero piscina. Vai surgir a vaga, sim, você vai fazendo alguma coisa até ter aquela vaga, e você não fica parado, né? Com certeza, é isso que é importante, né? Então, e ainda mais, como se falou, nós temos muitas praças, né? Eu queria, aproveitando em falar em praças, tem aqueles equipamentos de ginástica. Hoje, como que tá? Hoje tem profissional que acompanha? Eu queria saber mais ou menos como que isso acontece. Hoje existe uma orientação informativa no local. A pessoa pode se informar nas ruas da cidadania com os grupos de profissionais. E nós entramos agora nesse projeto que a governadora Cida Borghetti lançou, que é Esporte para Toda a Vida, que ele é um projeto que nós nos inscrevemos, a cidade de Curitiba se inscreveu, foi contemplado em 10 núcleos, que oportuniza nós termos orientadores, né, esportivos, que são ou acadêmicos, ou alguns profissionais contratados, mais uns materiais, onde eles vão fazer orientações nas regionais, em algumas academias ao ar livre. Hoje são 240 academias aproximadamente. Show, hein? Muito Nós bom. temos 35 daquela academia de maior performance, que é aquela que tem a barra, que se faz barra, sim, que você já faz alguns exercícios que dependem mais do peso do corpo do que no movimento do aparelho. Sim. Então tem o que eles chamam lá, aquelas academias ao ar livre, que tem vários aparelhinhos ali, que o pessoal chama muitas vezes de estica-véio, né? É, bem isso. O estica-véio porque ali tem um movimento. Sim, sim. Né? E existe esse outro que depois que você adquire uma condição física ali, você já pode estar fazendo esses, são essas que são vermelhas. Umas gaiolas parecidas com o CrossFit, né? Isso, que veio uma semelhante às que tem no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana lá. Então as pessoas têm a possibilidade de estar executando já o trabalho de força, né? Já um pouco de hipertrofia conforme o movimento for fazer. E ali você já vê o grupo de pessoas que já atua com maior qualidade. Então nós temos uma sequência que muitas vezes ela está dispersa dentro da cidade, que as pessoas não têm conhecimento. Por isso que eu agradeço muito a oportunidade de falar aqui, porque nós precisamos levar para a população o que tem. Isso, e a população saber que a atividade física, ela muitas vezes não precisa ser aquilo que você é apaixonado. Eu sou apaixonado no voleibol e não tem espaço para jogar voleibol hoje. Até tem, mas muitas vezes Então eu faço hoje hidroginástica, surgiu uma vaga. Ou eu vou fazer uma caminhada, vou começar com a caminhada, vou caminhando. Então existe atividade, existem condições para tudo, e nós temos que fazer os nossos curitibinhas, seguindo o grande idealizador, prefeito Rafael Greca, os nossos curitibinhas a se movimentarem, a saberem dos valores bons que é a atividade física, que é a educação física, que é a educação, que é a arte, que é a cultura, promove numa sustentação da cidade. Isso é fundamental. Eu acho assim, por isso que eu fiz questão de trazê-lo aqui para você apresentar o que Curitiba oferece, né? Embora a nossa rádio ela é uma rádio mundial, né? Mas o que Curitiba está oferecendo, eu acho super importante isso, porque eu sempre estou insistindo aqui, Emílio, que as pessoas pratiquem atividade física, que façam. Daí não tem como não dizer, eu não tenho tempo, eu não tenho grana, que hoje está muito sério com relação a isso, né? Então, existem formas de você praticar a tua atividade física gratuitamente. É só ir numa regional e se inscrever. São duas justificativas muito grandes que as pessoas colocam. É o dinheiro e o tempo. É verdade. O tempo é a gente que faz. Com certeza. E a gente não precisa de dinheiro para a nossa saúde. Tá ouvindo, pessoal? Porque existem os espaços. Claro que a gente precisa da orientação para não fazer nada errado, para sentir dor, procura um médico, né? Mas procura o profissional da Esmelge e ele muitas vezes não tem a vaga.
mas ele pode estar lhe orientando de qual atividade, onde fazer. Ótimo. Você pode estar fazendo ali uma atividade e muitas vezes em pegar uma informação, estou caminhando assim, estou sentindo dificuldade, eu precisava melhorar, como é que eu faço? Verifique que tua frequência cardíaca é assim. Então você dá algumas orientações que vão auxiliando ele até um momento que ele possa fazer uma atividade super dele. Importante. Né? Quero fazer um parênteses aqui para agradecer o pessoal que está nos ouvindo aqui e vendo, que é o Jorge Alves, a Nancy, já falei, o César, o Sandro Santos, o Ney Lima, a Isabel de Azevedo, o Fabiano Farias, o Emerson Machado, a Áurea, Chiquinho, vamos lá, tem mais gente aqui. O Paulo Antônio dos Santos, a Joana Oliveira, Dilma Matos, Luiz Felipe, a Rosiane. Nossa, moçada, muito obrigado. Se você quer fazer alguma pergunta aqui para o secretário, aproveita, manda aqui que a gente faz a pergunta para ele. A gente vai dar um intervalinho, eu vou pôr uma musiquinha aqui para ele tomar uma aguinha, né, coitadinho? Então, senão eu vou fazer ele falar um monte aqui. A gente já volta, tá? O programa Rádio Nova Paraná FM. Hoje eu estou com o grande secretário de esportes, secretário municipal de esportes, o professor Emílio, aqui ele está conversando com a gente, falando o que
está acontecendo de melhor em Curitiba, a nível de prática de atividade física, o que o nosso prefeito está fazendo melhor na cultura, no esporte, enfim. Emílio, eu queria saber de você, assim, como que funciona a Bolsa Atleta, né? Como que é feito isso? É uma seleção? Como que ocorre isso? Como eu falei inicialmente, né, a gente tem a área de incentivo ao esporte, que trabalha já mais para a parte do fomento. Então, existem hoje, para as pessoas saberem, existem algumas leis, né, a lei federal, a lei estadual. A lei federal é em cima do IPTU, do imposto de renda, a lei estadual é em cima do ICMS, e a lei estadual, ela é uma junção de IPTU de entidades associativas, né, recreativas, e o repasse a projetos que são apresentados. Então nós temos um momento no ano, que é agora, no mês de outubro, de apresentação de projetos. As pessoa física ou jurídica, apresentam seus projetos, eles são analisados, e para o ano seguinte os contemplados recebem um auxílio dentro da análise feita. Existem algumas coisas que podem ser incluídas no projeto, outras não cabem devido a ser uma área pública, né? E quando se envolve questões de RH, por exemplo, né? Você não pode, a lei não permite algumas questões. Você tem que entender que o poder público ele é regido pela lei, né? Então ele faz o que está na lei. Então hoje nós temos esse ano 420 empresas projetos contemplados, né? Quase 420 e poucos. Puxa. E mais de 9 mil atletas incentivados. Entre eles está o Atuantes da esgrima, tem a menina a Bárbara, da ginástica rítmica, nós temos uma atleta que foi campeã brasileira de hipismo, tem atletas das mais diversas modalidades, atletismo, ciclismo, canoagem, remo, todas as modalidades esportivas quase são contempladas, judô, karatê, N atividades. Bacana, então, o processo é fazer o projeto, entra no site. Isso que eu te perguntar. Entra no site, verifica lá o edital, pode ligar na Secretaria, né, de Esportes, 3350, agora não vou saber de cor, 8484 da Prefeitura, 3350-3731, transferem para a área de incentivo, e eles podem estar dando as informações necessárias ali de como construir o seu projeto ali, apresentar a sua proposta, né? Entendendo que é um incentivo, não é um patrocínio. Então, muitas vezes, o valor não é o sonho que um atleta quer, mas incentiva ele a permanecer, a continuar, que é o que acontece com todos esses aí que atingiram aí títulos estaduais e nacionais e até internacionais. Verdade. E esse valor é um valor único ou depende da modalidade? Eles variam por projeto e por classificação. Então, conforme a titulação que a pessoa possui, ela tem uma margem ali, um espaço que ela vai ser contemplada pelo projeto. Vocês veem, nós temos a Cegim, a Agir, então dois grandes centros, um de ginástica rítmica, outro de ginástica artística, que são contemplados pela lei, que são as campeãs brasileiras, campeã sul-americana, campeã pan-americana, fazem parte. Hoje Curitiba é um dos maiores celeiros de atletas aí em nível de competições mundiais. E me fale dos Leões do vôlei. O Leões do vôlei já é a parte, né? Mas eu estava esperando. Eu sou secretário, mas eu tenho, junto com o atleta Emanuel, né, um projeto que foi idealizado há 10 anos atrás. Estamos agora no 11º ano, mais de 9 mil crianças passaram pelo ensinamento desse gigante Emanuel, que é um curitibano, jogador de voleibol de praia, o maior da história do esporte mundial, e ele devolve para essas crianças o que ele conquistou na vida dele de 25 anos aí de voleibol. Hoje são 16 núcleos, Curitiba e Fazenda Rio Grande. Esse ano são 1.218 inscritos, que aprendem por uma metodologia que trabalha primeiro com o desejo,
de fazer alguma coisa, depois com a determinação de evoluir naquilo e depois dominando aquilo dentro da escola. Então ele é um projeto que ele chama Voleibol com Educação, dentro das escolas, e até um dos projetos que foi exemplo para o esporte mais escola, para a escola mais esporte igual a 10, que a secretaria, que é o Departamento de Esportes, com o diretor Carlos Pijac, desenvolveu, né? E junto com a Secretaria Municipal de Educação. Ele se tornou um modelo de execução, porque a metodologia e o amparo de material esportivo é feito pelo atleta com a empresa parceira, né, que é Leão Alimentos e Bebidas, e a prefeitura ou as escolas entram com o profissional e o espaço. Então você também, ele é sustentável porque ele é da escola, ele é do núcleo. Entendi. A gente só dá a condição e explica como se desenvolveria melhor aquela modalidade. Isso é muito legal. Eu acho que é por isso que eu perguntei, porque eu sei que é desenvolvido um trabalho bem legal, ainda mais com um grande atleta de vôlei. Né? São 10 núcleos em Curitiba, em escolas, um em cada regional. Tem 3 centros de esporte e lazer, que já é para crianças que estão já ultrapassando a idade do ensino fundamental, e na Fazenda Rio Grande também. Então, hoje nós já temos alguns atletas que surgiram, não é objetivo, mas nós temos atletas por seleção paranaense, atletas masculino e feminino na seleção paranaense. Tem um menino aí que promete ir para uma seleção brasileira. Olha só. É um destaque além do tempo também, mas não é o objetivo do projeto. O objetivo do projeto é cidadania e oportunizar isso. Daí o clube, caso Santa Mônica, viu esse menino e puxou. O curitibano puxou a menina. O Circo Militar puxou outros meninos. A AVP viu outros meninos. E assim você faz o início e dá oportunidade, dá continuidade, porque existe material humano daí, né, no esporte. Não adianta, né? Traz, desenvolve, né? De repente descobre esse talento e assim, né? Como você falou, os clubes estão de olho e vão em busca, né? Quer dizer, educar através do esporte, né? E vira exemplo, né? Eles viram exemplo, daí outro vai querer fazer, outro vai querer fazer. Exatamente isso. É como o Emanuel. Emanuel é o padrinho e ele é uma referência. Quando ele vai na escola e eles perguntam, as perguntas são quais países ele conhece, quantas vezes ele viajou, vai contando a história que o esporte oportunizou para ele, as amizades que ele fez, isso aí faz. As outras crianças querem também. E isso vai desenvolvendo, né? Os jogos, né, quando aparecem na televisão, né, começam a destacar na época do Guga, né? Quanta criança foi jogar tênis, por mais que fosse um esporte, entre aspas, caro, mas oportunizou várias crianças, estimulou, melhor colocando, várias crianças. Hoje nós temos na prefeitura o tênis, né? Escolinhas de tênis também, na secretaria, em várias regionais. São coisas assim que a gente pensa que é caro. Talvez o caro seja você chegar na elite ou estar competindo a nível que você precisa viajar, precisa de competições internacionais. Mas o aprender, ou pegar os valores, as disciplinas do esporte, não é caro, é praticar, né? É ter a oportunidade de praticar. Você falou um exemplo aqui, o próprio Emanuel foi ser jogador de voleibol porque assistiu um vídeo de uma Olimpíada e falou, eu queria jogar na Olimpíada. E daí começou a jogar vôlei. Então, é exemplo, né? O exemplo que leva. Os bons exemplos e que façamos exemplos do bem aí para que essa juventude... E constrói vários curitibinhas, né? São os profissionais da manhã, né? É verdade. Vão estar tocando a cidade, digamos assim, as empresas, os setores públicos. Vocês estão vendo, moçada? Estão ouvindo quantas possibilidades vocês têm de praticar atividade física em Curitiba? Quero mandar um abraço também para quem? Pro Clóvis, já falei, mas mais uma vez não custa, né, Clóvis? Um abraço para você, um abraço para a TT Cristina, um abraço para o Fernando Wagner e para o Reni. Obrigado, moçada, por estar nos ouvindo aqui. Emílio, me fala assim, está construindo algum mais ginásio aqui em Curitiba? Ginásios esportivos? Sim, hoje nós temos, como eu falei, os 35 lugares, que são ruas da cidadania, as piscinas, o ginásio que tem no Bairro Novo,
nas regionais Boa Vista, Cajuru, e nós estamos construindo mais 2 ginásios que vão ser entregues agora em novembro. Dia 23 de novembro vão ser a entrega dos ginásios pelo prefeito Rafael Greca, que foi uma ação desenvolvida pelo prefeito Rafael Greca em 2017, tinha se perdido essas verbas e esses projetos. E ele foi e conquistou, não sei, apareceram umas viagens dele para Brasília e tal, então ele recuperou isso, deu o crédito, recuperou o crédito da cidade de execução, iniciou ano passado e vão entregar agora em novembro. Maravilha. É um ginásio aqui no Parque Peladeiro. No Parque Peladeiro, muito bom. Isso, esse é um ginásio, ele tem vou dizer, para nós ele seria após Oswaldo Cruz. Ele é um padrão Oswaldo Cruz, só que não teria aquelas 2 arquibancadas laterais, teria uma arquibancada lateral, um mezanino, com vestiário, banheiro, salas administrativas, sala de atendimento médico. São ginásios de grande porte, assim, em termos de qualidade para o esporte. E o outro na SIC, na Praça União. Então são 2 polos, né, que hoje a SIC ela só possui a academia, o Clube da Gente, agora vai ter mais um espaço coberto, o ginásio, um espaço para outros eventos também. Nós temos que entender que esses espaços eles não são só para o esporte, eles são para nós podermos desenvolver diversos eventos e ações que levem a qualidade de vida para as pessoas. Então nós vamos ter até o final do ano mais esses 2, tendo 37 espaços aí. A Rua da Cidadania aqui do Boqueirão, né, ela foi reformada no ano passado, fechada uma lateral, reorganizada, então ela suporta hoje uma condição de tempo maior de atividade, né? Quadra de basquete, e outras coisas ali feitas. Então, eu digo assim, Curitiba está bem servida hoje de espaços e oportunidades para a sociedade. Eu queria saber do ginásio do Tarumã. Você pode falar um pouquinho, que ele está sem nenhuma atividade ali, né? O ginásio do Tarumã, assim, ele é do governo do Estado. Do governo do Estado. A responsabilidade é do governo do Estado. Nós fizemos ano passado, e começa esse ano, uma parceria de utilização conjunta. Então, nós temos demandado muitas ações aos finais de semana de parceiros e federações que são os que mais necessitam de espaço hoje para promoção das modalidades. Então, a gente já levou judô, já levou luta, já levou vôlei, já levou handebol, já levou basquete, trouxemos o brasileiro de ginástica rítmica lá para dentro. Vamos fazer agora, junto com a Federação de Ginástica, vamos fazer a Gala da Ginástica, dia 15 de dezembro, uma grande apresentação, vem Daiane dos Santos, vem toda a esfera da ginástica rítmica e artística. Então é um espaço que ele não é da prefeitura, em termos de administração e gestão, mas devido a essa grande parceria que existe com o governo do Estado e a prefeitura, há uma utilização conjunta. Né? Estamos trabalhando com eles para implantarmos algumas escolinhas ali no ginásio, né? Porque nós dependemos ainda da organização, se com voluntários, com servidores, por ser um espaço de administração estadual, de como lidar com isso na parte legal e jurídica, para que seja sustentável. Não adianta a gente pôr algo ali que a gente não consiga dar continuidade. Verdade. E por ser um espaço de grandes eventos, nós também temos que tomar cuidado como utilizá-lo para que você não perca essa oportunidade de grandes eventos que, queira ou não queira, gera turismo, gera a economia e o turismo dentro da cidade. Né? Isso é muito... que eu pergunto, né? Porque eu fiquei sabendo que ele estava meio... estava sem atividade, e aí o meu time master de handebol, né? Fizeram uns jogos lá. Isso. Então, porque agora o master de handebol aqui, vários times, né, em Curitiba, quer dizer, o pessoal tá retomando isso forte, o handebol tá voltando, tá ressurgindo com os campeonatos master e agora também adulto, né? Então eu trouxe o Ronaldo, deixa um grande abraço para você, eu trouxe ele semana passada para falar do handebol especificamente, né? Daí ele me falou que existem 10 times masculinos, master, 10 feminino, e tá aí para surgirem
tem mais equipes aparecendo. Eu achei muito legal isso. Por quê? Porque teve a vivência no esporte lá no passado, da nossa época, né? Então, isso eu acho muito legal, para que dê a continuidade, né? Como vocês estão fazendo na Secretaria de Esportes, né? Junto com a administração também do prefeito, né? Mostrando para a criança, mostrando para as pessoas que ali tem, né? Na praça tem uma prática de atividade física, que isso vai perdurar para sempre, né? Que esse estímulo é contínuo. Ele pode fazer para a vida toda. O espaço ali do Tarumã, como o Handebol falou, a gente contempla o handebol em algumas ruas da cidadania, dos Master, e lá na Oswaldo Cruz temos até o handebol de surdos, né? Da equipe feminina, foi agora campeã brasileira e tudo. O Tarumã, o que acontece? A gente até poderia estar deslumbrando uma ocupação de uso dele mais frequente, mas a grande preocupação é, por ser um centro de eventos, muitas vezes você colocar uma atividade sistemática lá, você pode debilitar essa atividade, porque tal dia vai ter que emprestar para isso. Ele tem um calendário de ações que muitas vezes interrompe alguma ação sistemática. Daí, para você ter um lugar que você não tem para treinar, como você gostaria, que tem que ser 2 vezes por semana, durante o ano todo, então ele fica mais para essa ação de evento. Entendi. E os outros espaços, agora com esses 2 ginásios, até poder contemplar mais, ficam para essas ações sistemáticas das equipes adultas. Como você falou, o Master tem crescido muito em todas as modalidades. E nós temos que agora trabalhar muito forte com a criança, para que tenha esse preenchimento de espaço, né? Que volte a ter as equipes nas categorias sub-15, sub-14, sub-16, para que essa continuidade tenha novamente daqui a anos, agora tenha essa sequência desde a criança até a melhor idade, a prática esportiva, como acontece nos países da Europa, dos Estados Unidos. Contínuo. É uma cultura esportiva, né? Sim. Constrói a memória da cidade. O esporte, ele constrói uma memória da cidade. Se nós formos pensar, claro que Brasil é futebol, né? Sim. Mas você vai pensar no Sicupira, no Krieger, né? No Ricardinho ali do Paraná Clube. Então você vai vendo que certos momentos se criam histórias e cultura naquela época. Sim. E o esporte, ele faz parte disso, né? Ele, desde a sua formação lá antes da Grécia, né, na época que ele era caça ainda, né, utilizado como a caça, ele já tem esse viés assim de história, de formar a história, a cultura de uma cidade. E Curitiba, com os grandes, vamos pensar na esgrima, que é um dos esportes mais antigos que existe. Sim. Pô, a fera brasileira, foi campeão agora domingo, né, campeão brasileiro. O Ato Schwantz é daqui. O pai dele, o Ronaldo Schwantz, falecido, dava aula aqui no Boqueirão, numa escola aqui do lado do Germano Paciorna, que não esqueci o nome agora, e era técnico de esgrima, tudo, foi técnico dos filhos. Então você vê esses esportes e a história da cidade tá comportada nisso, né? O próprio Emanuel, ele faz parte hoje da cultura do vôlei de praia. Verdade. Curitiba não tem praia, Curitiba é fria, chove, e tem um campeão mundial de vôlei de praia. Então você consegue criar as ligações. Giba, né? O Giba é de Londrina, mas a sua infância veio para cá, né? E construiu a carreira do voleibol em Curitiba, né? Isso. Então são forças. Você pega, qual é o primeiro jogador de basquete da NBA brasileiro? Rolando, da Uniqued, Curitiba. Hoje, coordenador de educação física da Tuiuti, né? Você pega a Dalila, foi campeã mundial de basquete, com Hortência, com Marta, com todo mundo. Hoje é professora de basquete da Prefeitura Municipal de Curitiba, desenvolve um projeto maravilhoso de basquete. Então nós temos ícones do esporte mundial curitibanos, né? E se for falar aí de Shogun, de Anderson Silva, e aí você vai pegando as atividades, né? Vai vendo que surge de triatleta, o Juraci, né? Hoje nós temos um menino aqui do Boqueirão, Leandro, que é campeão brasileiro antecipado 2 etapas antes
da final, ele já é campeão brasileiro, tem 12 anos, 13 anos. É uma fera no triatlon, né? Olha só. Você pega o do ciclismo, que da volta da França, o Fernandes, né? Quatril lá, quatril, né? Acho que é. Então nós temos pessoas, atletas aqui que são referência, que se nós deixarmos isso na memória, na história, as crianças, os jovens vão seguindo exemplos positivos. É verdade, é isso que eu sempre falo para o pessoal, né, aqui pela rádio, né, vá fazer prática de atividade física, né, como se falou, a Curitiba é a referência hoje da corrida, né, tem 80 equipes... 80 provas. 80 provas privadas. Então, 4 do circuito público, né? Essas 4, cada uma 7 mil corredores por prova. Pois é, moçada, então vamos praticar atividade física. Não tem como dizer, não quero, não existe isso. Né? E eu quero aproveitar aqui e mandar mais uns abraços aqui hoje. Tá bom, hein, Emílio? Pro Vande, pra Bia, pra Roseli, pro Reni. Obrigado por vocês estarem nos ouvindo, nos vendo. Nossa, passou a hora, hein? Passou muito rápido a nossa hora. Tem coisa para falar? Mas... Emílio. Eu tenho que falar aqui do Henrique Rodrigues da natação. Atleta, né? Olímpico, medalhista, também na natação, também curitibano, né? Filho do nosso saudoso aí, Nelson Rodrigues, o Nelsinho, né? O capacete falecido. Né? Que agora foi homenageado no Jujupes, o troféu do Jujupes foi homenagem ao nome dele, né? Muito bom. Nelson Rodrigues, que foi um professor exemplar aí na área, e né, do handebol. Foi um dos craques nacionais, tio do Ronaldo, e o Henrique Rodrigues da natação, né? Então você vê, nós temos em todas as áreas esportivas pontas, pessoas de ponta que fazem aí a história de Curitiba. Por isso que a gente fala, né, que do idoso, da melhor idade lá, até a criança, se nós trabalharmos e oportunizarmos isso que você está fazendo aqui, nós só temos a agradecer, que a atividade física, o exercício físico oportuniza, né, o surgimento desses possíveis futuros atletas, se não atletas, campeões, pessoas campeãs de cidadania, que eu falo no Leões do Vôlei. Nós estamos ali para formar campeões de cidadania, que tenham ética, moral, sejam do bem, pensem no próximo, seguindo o que o nosso prefeito Rafael Greca fala, ter alegria de servir ao próximo, servir Curitiba, ter paixão. Quando a gente tem paixão pelo que a gente faz, quando a gente começa a se apaixonar por aquilo, a pessoa começa a caminhar, né? A adrenalina começa a subir no sangue, ele começa a correr, daqui a pouco ele está competindo. É a paixão, isso é a paixão do bem, uma coisa boa, né? Uma coisa gostosa. Aí acontece o que está acontecendo em Curitiba hoje, que é esse Curitiba em movimento através do esporte, da arte, da cultura, né? Da educação, da saúde, né? A recuperação da cidade que a população está recuperando, né? Isso é fundamental. Então eu fico muito feliz, né? E sabe, Emílio, que nossos microfones sempre vão estar abertos para vocês, né? Que quando você quiser vir aqui falar sobre mais eventos, mais atividades, mais projetos que estão sendo desenvolvidos aqui na nossa cidade, por favor. Eu acho super importante. O meu programa é para isso, né? É para falar coisas boas, falar coisas de saúde, né? Então eu só tenho que agradecer mais uma vez você estar vindo aqui conversando com a gente, né? Nosso horário já está estourando aí 5 minutos. Emílio, muito obrigado por ter vindo. Se quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade. E a gente vai encerrando o programa. Nós só tenho a agradecer a oportunidade de divulgar, trazer um abraço do prefeito Rafael Greca, porque é apaixonado por Curitiba, e nós levarmos isso para cada curitibinha, curitibano, é muito importante, porque a gente sabe que o amanhã está se construindo hoje, que o sonho de cada um é possível. E a cidade de Curitiba mostra isso quando ela é erguida, ela é conquistada dia a dia com ações melhores. Então, nós da Secretaria ficamos sempre à disposição. Aqui você tem o Ramiro, que é o chefe aqui da regional da Esmelge, no Boqueirão, que pode vir trazer cronogramas de
das ações que estão tendo, um calendário, informar a população, procure lá o site da prefeitura, veja as atividades que tem muita atividade gratuita de domingo a domingo na cidade, em vários locais. Nós só temos a agradecer à população, porque quem faz a cidade, quem faz nossas ações, quem faz tudo dar certo e acontecer, quem faz esses campeões, são os cidadãos, é o povo. Somos nós que movimentamos a cidade. Então, Cacá, muito obrigado, parabéns aí pelo programa. Agradecemos aqui a Rádio Paraná, né, por essa oportunidade. Legal. Então, moçada, obrigado por vocês estarem aqui com a gente até agora. Boa semana, né? Que a semana de vocês seja maravilhosa, que vocês curtam muito essa semana, que estamos começando o Outubro Rosa, né? Prevenção do câncer, né? Do câncer de mama, que veio falando, algumas pessoas vêm falando bastante nas mulheres, né? E a gente deixa um abraço para todo mundo, um beijo e até a próxima.